Você sabia que somente 1 a cada 3 pastores é considerado saudável? Já passou pela sua mente que 38% dos pastores já pensaram na possibilidade de abandonarem o ministério pastoral? Pois é, o vídeo de hoje vai falar sobre vocação e chamado. Qual o significado destas duas palavras para você? Você sabia que a compreensão destes dois verbetes pode manter a estabilidade da sua vida ministerial, principalmente quando os desafios batem à porta? Olá! Juntos mais uma vez! Sou Adalberto Fagundes e estou aqui para te auxiliar nesta jornada tão singular que Deus nos confiou. Vem com a gente, nós te faremos bem, porque o Senhor prometeu. Os dados atuais refletem a realidade que muitos pastores estão passando. Talvez você seja um. A empresa Barna Institute publicou na revista Christianity Today, em 2020, que 38% dos pastores pensaram na possibilidade de abandonarem o ministério. O que será que está acontecendo? Outra triste realidade é que 1 a cada 3 pastores é realmente saudável em termos de bem-estar geral no exercício do ministério. Esse vídeo foi gravado exatamente para contribuir com os pastores e líderes religiosos diante das muitas transformações agora no início do século XXI. Quero poder agregar princípios e valores para vencermos este desafio que nos envolve a todos nós. Penso que um dos principais motivos que nos ajudarão a permanecer firmes no propósito de Deus para a nossa vida é lembrarmos de que, apesar de sermos como somos e apesar de tudo, ainda temos sobre nós um chamado e uma vocação. Quando lemos no Antigo Testamento, ficamos completamente tocados e emocionados quando vemos a forma carinhosa e eficaz que Javé convocando homens e mulheres para trabalharem em sua obra. Quem não se emociona com a chamada de Abraão? Algo muito interessante aconteceu na vida daquele homem após aquela experiência com Deus. E o reflexo que foi? Ele deixou para trás seus parentes, sua cultura, sua cidade, viajou com a família cerca de 1.500 quilômetros. Se considerarmos que ao chegar em Canaã, havia fome na terra e a viagem se estende até o Egito. Isso não te deixa perplexo? Quem não se emociona com a experiência de vocação e chamado de Moisés? Você se lembra do currículo dele? Criado no Egito pela filha do faraó, estudou nas melhores escolas egípcias. Aos 40 anos precisou fugir do Egito em direção ao deserto por ter matado um homem. 40 anos após a fuga, já com sua família formada, aquele homem se depara com algo nunca visto, mesmo sendo ele conhecedor de toda a ciência dos egípcios, conforme Lucas narra, em Atos capítulo 7, verso 22. Ele não sabia explicar como que um arbusto pegava fogo e ao mesmo tempo não se consumia. Mas uma coisa Moisés sabia, ele estava atento, ele estava diante de uma experiência profunda de vocação e chamado. À luz destes dois exemplos do Antigo Testamento, podemos começar a falar sobre estes temas que poucas vezes comentamos, mas eles são completamente presentes em nosso dia a dia. Eu quero fazer uma pergunta pessoal para você. Qual foi a última vez que você parou para pensar na sua vocação e no seu chamado? Em linhas gerais, poderíamos dizer que a vocação é muito mais abrangente que o chamado.
e vamos trabalhar com analogias. Se chamarmos nossa casa de vocação, podemos dizer que os que moram dentro dela possuem chamados diferentes naquele contexto. Se, de forma analógica, dizer e afirmar que a família representa uma vocação, os papéis dentro da família seriam os chamados específicos. Venha comigo. O pai é parte integrante da família, que por sua vez é a vocação, e seu chamado foi feito para ser pai. A mãe também é parte da família e, consequentemente, a família representando uma vocação. Só que ela não foi chamada para ser pai, ela foi chamada para ser mãe. Para nós articularmos um pouco melhor este princípio e mantendo a família representando como sendo a nossa vocação, pensemos que, quando solteiros, o namorado que virá a ser pai e a namorada que virá a ser mãe, ao se casarem, formando a família, inauguram a nova vocação, que na verdade é uma novidade de vida. O casal, agora casados e inseridos na nova vocação, desenvolverão funções nunca desenvolvidas antes. E, na verdade, essas novas funções representam analogicamente o chamado. Família, vocação, papel que desenvolve, chamado. Vale destacar que Deus, ao formar sua família no Antigo Testamento, chama de povo. No Novo Testamento é chamada de igreja. Ele nos vocaciona para sermos seus filhos, dando-nos dons específicos para desenvolvermos uma função determinada por Ele. Isso é exatamente o seu chamado, o meu chamado, o nosso chamado. É por isso que a vocação é mais abrangente que o chamado. A vocação vai além, o chamado é específico. Mas voltemos no caso de Abraão e Moisés. Depois de serem engendrados no plano de Deus, representando ali a vocação para exercerem seus chamados, suas vidas nunca mais foram a mesma. Assim como o pai, quando solteiro, tinha uma vida e casado, nunca vai ter a mesma vida que teve como solteiro. A vocação e chamado de Deus sempre irá surpreender quem está envolvido nesse processo. Veja que coisa interessantíssima. A vocação e chamado nos afasta de nossa vida habitual, literalmente. No caso de Abraão, ele é tirado dos seus parentes, da sua cidade. No caso de Moisés, ele é redirecionado a cumprir sua missão, seu chamado, exatamente na terra do qual ele deixou para ir ao deserto. Moisés fugiu do Egito para o deserto, mas Deus o tira do deserto para começar sua missão e chamado na cidade do Egito. Fomos vocacionados por Deus para servi-lo em seu reino e chamado especificamente para o pastoreio do povo dele. Vale destacar que o exercício deste pastoreio opera desgastes que, por sua vez, pode levar o pastor a algum tipo de enfermidade. No entanto, a clareza que temos de nossa vocação e chamado funciona como uma âncora, evitando que a maré nos leve a lugares indesejados. A consciência da vocação e chamado será um tipo de garantia a não desistirmos de nossa caminhada quando os ventos forem contrários. A Bíblia nos adverte e nos ensina que Deus não tem prazer na alma que recua. Esse registro está lá em Hebreus capítulo 10, verso 38. É possível que a saúde pastoral, em termos emocionais e espirituais, estejam em prejuízo em virtude de toda a pressão ministerial, mas também em virtude, grava isso, de uma falta de ajuste na lembrança de quem o próprio pastor é. Crises vocacionais
podem acontecer neste momento de vivência, levando o pastor a pensar em desistir. Paulo, vale a pena lembrar, ao escrever à igreja em Corinto, tendo em vista de uma guerra iminente que ele, no lugar da escrita, já estava vivendo, veja bem o que ele sugere à igreja em Corinto. 1 Coríntios 7:20. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Veja, vocação e chamado. A ideia é, não abandone a sua fé e, num segundo momento, não deixa de fazer o que você foi chamado para fazer. Nossa vocação é de sermos servos de Deus. Nosso chamado é para o pastoreio do povo. Paulo também escreve à igreja em Tessalônica algo interessante. Ele vai dizer, fiel é aquele que nos chama. Deus é fiel e haverá de dar a válvula de escape quando estivermos vivendo momentos difíceis. Não podemos desistir, e sim tratar. Não podemos desistir, mas sim procurar saber o que está realmente acontecendo conosco. De repente, o que mais precisamos é de rever conceitos. Neste processo de revisão que eu proponho para você, poderíamos até responder uma grande pergunta. Preste atenção. Você precisa de mudanças no ministério ou uma mudança de ministério? As duas expressões parecem ser a mesma coisa, mas não são. Para pensar. O pastor desse tempo pós-moderno precisa rever seus momentos de lazer. É necessário que nosso corpo, templo do Espírito Santo de Deus, descanse, relaxe, recomponha-se do desgaste, pois ninguém é de ferro na vida real. Essa questão de homem de ferro é só para o cinema e para ganhar dinheiro. Vai uma dica para você. Dr. Lair Ribeiro, médico cardiologista e nutrólogo, apresenta em sua palestra 3 coisas que provocam câncer em nosso corpo. A primeira delas são as questões emocionais. Presta atenção nisso. A segunda tem a ver com a desnutrição, mas não aquela desnutrição no sentido da pessoa ficar pele e osso, mas sim desnutrição pela ausência de alimentos importantes que em nosso hábito alimentar não colocamos dentro do nosso corpo. Por último, são as chamadas toxinas, ou seja, alimentos mega processados que trazem no seu conteúdo produtos que, para manter a duração do alimento na gôndola do mercado, esses elementos trazem prejuízos. E eu sugiro você assistir o vídeo do Dr. Lair Ribeiro, que eu vou deixar na descrição do vídeo como bônus para você. A taxa de que a cada 3 pastores, é considerado saudável, essa taxa poderia aumentar se refletíssemos um pouco mais sobre os males que nos rodeiam, mas estamos ocupados que não temos e não damos conta de ver. Olha, eu espero ter contribuído de alguma forma para o sucesso da sua saúde física, mental, espiritual e ministerial. Lembrando, a relação entre vocação e chamado e, ao mesmo tempo, provocando você a pensar sobre a realidade que as pesquisas apontam. E pense em lazer, reveja isso. Se de alguma forma este vídeo te fez bem para você e de alguma forma você gostaria de me retribuir, eu sugiro o seguinte: deixe o seu comentário aí no chat. Segundo, faça a sua inscrição. Terceiro, acione o sininho para quando eu postar novos vídeos, ele chegar a você. E por último, aproveitando esta ferramenta do chat, faz o seguinte: deixe uma sugestão de tema que nós poderíamos tratar em um próximo vídeo. Vem com a gente, nós te faremos bem, porque assim o Senhor prometeu. Números, capítulo 10,
verso de número 29.